Bom dia. Vamos dar continuidade aos pensamentos que temos vindo a ter esta semana e desta forma também conhecemos mais ao Senhor Jesus e este tempo tão especial que nós estamos a viver. Estamos a chegar agora ao ponto máximo, ao clímax de toda a ação do ministério do Senhor Jesus e especialmente agora nesta última semana até a ida à cruz. E no Evangelho de João nós temos o relato de 3 festas da Páscoa, o que mostra que realmente foram 3 anos e meio, sensivelmente, de ministério que o Senhor Jesus teve aqui na Terra. E sabemos que a Páscoa dos judeus, era uma festa muito importante e ele sempre participou. A primeira vez que encontramos uma referência à Páscoa no Evangelho de João é no capítulo 2. Sabemos que o Evangelho de João não é um Evangelho sinótico, não segue exatamente a mesma forma e a mesma cronologia, a sequência dos acontecimentos que os outros Evangelhos e, portanto, podem aparecer algumas pequenas diferenças em relação aos outros Evangelhos. Mas dizia eu então que a primeira referência está em João capítulo 2 e no versículo 13 nós lemos: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. E depois no versículo 23 diz: Estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Esta é a primeira Páscoa que aparece em João, e foi nesta altura, segundo o evangelista João, que o Senhor Jesus purificou o templo, expulsou os vendilhões, e teve todas aquelas atitudes que nós conhecemos, que os irmãos podem ler, os amigos podem ler depois também no restante destes versículos. A segunda referência está um pouco mais à frente, agora no capítulo 6, no versículo 4, e aqui apenas é dito que e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Não há muito mais explicações nem referências ao que aconteceu nesta ocasião. Mas, então sim, a terceira, a mais importante, a mais conhecida, está em João, a partir do capítulo 11, logo um pouco depois da ressurreição de Lázaro. No capítulo 11, versículo 55, nós lemos: Estava próxima à Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Então, esta é a terceira Páscoa e a última que o Senhor Jesus passou aqui na terra. Muitos diziam uns aos outros, estando no templo: o que vos parece? Não virá a festa? E havia uma certa ansiedade para saber se o Senhor Jesus ia comparecer ali ou não. Depois temos a entrada triunfal em Jerusalém, que é o início da última semana do Senhor Jesus aqui na terra, antes da ida até à cruz do Calvário. E é nesta semana que todos estes acontecimentos têm lugar. O texto que me foi proposto é bastante extenso, porque é do capítulo 13 ao capítulo 18, e pela sua extensão e profundidade, aquilo que é apresentado, não podemos abordar tudo nestes breves minutos, mas pedia que pausadamente, com o coração aberto, pudessem ler estes capítulos, porque eles são tão preciosos, têm ensinamentos tão importantes para a nossa vida como cristãos. Mas de qualquer maneira, vamos ler então no capítulo 13 os primeiros 11 versículos. E diz assim a palavra do Senhor: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Acabada a ceia, e tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço, não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois.
Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Ora, temos aqui este texto, então, que nos fala deste acontecimento tão especial e único. Só este Evangelho nos fala disto, da lavagem dos pés dos discípulos pelo Senhor Jesus, nos preparativos para a Páscoa. E mesmo sabendo que no meio daquele grupo havia um traidor, um que tinha o seu coração sujo, conforme ele diz, nem todos estáis limpos, o Senhor Jesus lavou os pés a todos da igual maneira. Jesus é o exemplo do servo líder, ou do líder servo. Este é o exemplo que deve ser praticado pelos verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Não necessariamente lavar os pés, embora possa ser, numa atitude de humildade, mas sim este sentimento, não é? De considerar os outros superiores a si mesmo. E quando nós dizemos aqui de um verdadeiro cristão, é porque também há aqueles que são falsos. Aqueles que, mesmo estando ao lado do Senhor Jesus, são traidores, como aconteceu com Judas. E eu penso para mim mesmo se muitas vezes não tenho também sido traidor, entre aspas, para com Jesus. Nos meus erros, nas minhas falhas, nos meus pecados, nas minhas omissões. É fácil apontar Judas, mas não é tão fácil olharmos para nós mesmos, não é? John Stott, no seu livro Discípulo Radical, afirma, a dada altura, citando um outro autor, John Pulton, que escreveu o livro Evangelismo Atual, diz o seguinte: a pregação mais eficaz provém daqueles que vivem de acordo com o que pregam. Eles são a própria mensagem. Os cristãos têm de ser semelhantes àquilo que dizem. A comunicação acontece fundamentalmente a partir das pessoas e não de palavras ou ideias. É no mais íntimo de cada um que a autenticidade se revela. A momentânea falta de sinceridade pode pôr em causa tudo o que foi feito para comunicar até aquele ponto. O que agora se comunica com eficácia é essencialmente a autenticidade pessoal. Depois fala-me de dois outros exemplos, de um professor na Índia que dizia: se os cristãos vivessem como Jesus Cristo, amanhã a Índia estaria aos seus pés. Ou ainda mais ousadamente, o reverendo Iskandar Jadid, um ex-muçulmano árabe, que afirmou: se todos os cristãos fossem cristãos, então já não haveria islamismo. E isto são frases que nos tocam, não é? Até que ponto nós estamos incluídos no número daqueles que, se calhar, estamos de alguma forma a trair o Senhor Jesus. Ser cristão verdadeiro é viver Cristo na plenitude. Paulo dizia: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Judas teve todas as oportunidades, mas falhou. Quando os discípulos questionavam quem seria o traidor, o Senhor Jesus teve um gesto que é um gesto de deferência, um gesto de honra, segundo os costumes orientais, dando exatamente a Judas aquele pedaço molhado que era uma honra que se dava a um convidado especial. Judas foi alvo da graça do Senhor até que saiu e Satanás o dominou. Quando nós estamos fora da comunhão com o Senhor Jesus, então a nossa comunhão só pode ser com o inimigo.
E o nosso caminho só pode ser a morte, tal como aconteceu com Judas. Como eu disse, não temos tempo de ver tudo, mas nos capítulos 15 a 17, especialmente, o Senhor mostra isso claramente. Quando Ele diz, por exemplo, no versículo 5, capítulo 15, sem mim nada podereis fazer. Ou no versículo 10, se guardares os meus mandamentos, permanecerás, ou permanecereis no meu amor. E nós devemos permanecer no amor do Senhor, para que possamos, como Ele manda no versículo 17, amar uns aos outros. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ou como diz naquela célebre oração sacerdotal, no capítulo 17, um pouco mais à frente, no versículo 24, eu neles e tu em mim, e estou a ler o 23, para que sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então é importante que o Senhor Jesus esteja em nós, e que nós possamos estar no Senhor Jesus, numa verdadeira intimidade, não de longe, não fora, mas em completa união. E finalmente, então chegamos ao capítulo 18, lá no horto, vai ter lugar a traição final e a prisão do Senhor Jesus. No entanto, Jesus não deixa de manifestar a sua autoridade. Quando ele vem buscar, ele diz, sou eu. Ou seja, eu o sou. O eu sou do tempo de Moisés. O eu sou que tem toda a autoridade. O eu sou soberano. Mas ele sabia que tinha chegado a sua hora. Tinha chegado o tempo, a hora, o momento para a qual ele tinha vindo a este mundo. O tempo de dar a sua vida voluntariamente, em meu lugar, em nosso lugar. Até que ponto isto te faz pensar? Até que ponto isto sensibiliza o teu coração? Até que ponto pensar que tantas vezes temos traído ao Senhor Jesus nos faz parar, ajoelhar e pedir perdão? Que neste tempo de Páscoa, em que tanto se fala na paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus, que Ele possa realmente viver profundamente dentro de cada um de nós, para a glória do seu nome. Amém.